E aí, para quem está na jornada para a escola de sargentos das armas, a gente sabe que a prova de português é um daqueles momentos que definem o jogo. Mas ó, em vez de encarar como um monstro de 7 cabeças, vamos tratar essa análise aqui como um verdadeiro mapa estratégico. O nosso objetivo é bem claro: transformar esse desafio numa missão totalmente possível. Ok, vamos direto ao que interessa. A pergunta de US$ 1 milhão é: qual é o segredo para gabaritar a prova de português da ESA? A resposta, na verdade, não está em decorar cada regrinha do manual, mas sim em sacar o padrão da prova. E é exatamente esse código que a gente vai desvendar juntos agora. Antes de sair montando qualquer estratégia, o primeiro passo é entender a real dimensão do desafio. Tipo, qual é o peso de verdade da prova de português nesse concurso? Entender isso é a base para montar um plano de estudos que de fato funcione. E o peso, como dá para ver, é gigante. Pensa só, são 14 questões para a área geral e 10 para música e saúde. E isso sem nem contar a redação, né, que tem o poder tanto de eliminar quanto de jogar a classificação lá para cima. Ou seja, não tem para onde correr. Um bom desempenho aqui é absolutamente fundamental. Beleza, agora que a gente já sabe o peso da prova, chegou a hora de definir os alvos principais. Vamos pensar nessa parte como um relatório de inteligência. A gente vai revelar exatamente quais são os tópicos que as análises das últimas provas mostraram que mais caem. É aqui que o jogo começa a virar de verdade. E aqui está a lista completa. Sim, eu sei, é bem extensa. A prova da ESA cobra um conhecimento que vai desde a interpretação de texto até os mínimos detalhes da morfologia. São 9 grandes áreas, o que de primeira pode parecer bem intimidador. Mas é aqui que a estratégia entra em cena. Embora esses 9 tópicos sempre apareçam, a análise mostra que existe um núcleo duro, sabe? Um grupo de apenas 5 temas que são a espinha dorsal da prova. Então, o grande segredo é esse: direcionar a maior parte da energia para esses 5 aqui. Interpretação, concordância, regência, figuras de linguagem e análise sintática. E tem uma observação que chama muito a atenção. Essa afirmação de que figuras de linguagem são sempre presentes é muito forte. Isso mostra que a banca valoriza quem consegue ler de forma crítica, quem percebe a intenção por trás das palavras. Testar isso é, no fundo, avaliar um nível mais profundo de sensibilidade com a língua. Bom, alvos definidos. Agora, a gente muda um pouco o foco. Não é mais só o que cai, mas sim como isso cai na prova. Entender as táticas do examinador, o jeito que ele monta as questões, isso sim é uma vantagem competitiva enorme. Basicamente, existem 3 padrões que se repetem direto. O ponto aqui não é só decorar a regra, mas saber aplicar ela em situações de contextualização, identificar aqueles casos bem específicos e as exceções e ter o domínio para reescrever frases do jeito certo. E olha só, isso aqui ilustra a primeira tática de um jeito brilhante. A banca não vai perguntar do nada o que é uma conjunção aditiva. Não. Ela vai pegar um trecho do texto, sublinhar uma palavra e perguntar qual a relação que aquele termo estabelece naquela frase específica. É a regra aplicada na prática, no contexto. A segunda tática é focar nos casos específicos e nas exceções. E nisso a banca da ESA é craque. Ela adora pegar aquelas regrinhas que dão um nó na cabeça, como o uso do verbo haver, com sentido de existir, ou fazer, indicando tempo. São esses detalhes que separam quem realmente tem um conhecimento aprofundado. E aí vem a terceira tática, o desafio da substituição e da reescrita. É aquele tipo clássico de questão que pede para identificar entre as alternativas qual é a versão correta de uma frase. Para acertar uma dessas não tem jeito. É preciso ter um domínio prático de várias regras ao mesmo tempo. Muito bem, com o terreno todo mapeado, a gente finalmente chega na parte mais importante, o nosso plano de batalha. É aqui que a gente organiza as informações e monta uma estratégia clara, com 3 pilares para buscar a aprovação. Então, o plano é o seguinte. Primeiro, foco total nos 5 tópicos principais e resolver provas antigas sem parar. Segundo, estudo ativo, ou seja, estudou a teoria, imediatamente vai para as questões práticas. E, claro, treinar a redação toda santa semana. E terceiro, criar mapas mentais para organizar as regras mais complexas. É um sistema simples e, pode acreditar, extremamente poderoso. Com tudo isso em mãos, a gente chega na reta final dessa nossa análise. Com uma estratégia inteligente e bem executada, aquele desafio que parecia gigante se transforma numa missão totalmente gerenciável, concorda? E olha, essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa, né? Cada hora de estudo focado, cada questão resolvida é um passo firme e concreto na direção do grande objetivo.
Com este mapa em mãos, a prova de português deixa de ser um problema e vira uma oportunidade de se destacar. E para fechar, fica aqui uma reflexão provocada por essa análise toda. Parando para pensar nesse foco tão grande na minúcia da gramática, nos casos específicos, nas exceções, o que será que isso revela sobre o tipo de raciocínio, o nível de atenção ao detalhe e o rigor intelectual que se espera desenvolver lá dentro na formação da ESA? Fica aí a pergunta para a gente refletir.